Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui a mais uma edição aqui do EliteCast. Dessa vez o EliteCast está com um cenário um pouco diferente porque nós estamos aqui em Foz do Iguaçu, viemos para um evento e aproveitando aqui, encontramos vários profissionais, vários alunos, alunas e a gente aproveitou aqui para fazer esse bate-papo, né, que já fizemos várias vezes de forma online, mas pela primeira vez estamos aqui de forma presencial fazendo esse bate-papo com a grande e uma das alunas lá dos primórdios do Método Elite, Renata Bandarra. Seja bem-vinda, Renata. Tudo bom? Tudo bem, bom dia. Antes de mais nada, se apresente um pouquinho, fale quem é a Renata Bandarra, para que o pessoal que eventualmente não te conheça passe a conhecer. Palestrante do evento e... Então tá, meu nome é Renata Bandarra, eu sou arquiteta, eu sou arquiteta há quase 30 anos, né? Desde a dos meus estágios na época de faculdade, eu sempre fui locada em obra, né? A extinta Encol, que era bem famosa lá nos anos 80, 90, era uma empresa, uma construtora que trabalhava no Brasil todo, né? E eu era estagiária da Encol em obra, eu era arquiteta e fazia fiscalização de obra. E para mim foi muito natural eu estar trabalhando dentro da construtora e eu fui me alinhando, né, dentro da minha área de arquitetura, mas dentro de obra, né? Logo depois que eu me formei, eu fui trabalhar numa empresa que ela era uma terceirizada da Petrobras. E aí, então, dentro dessa empresa, eu fiquei mais de 20 anos fazendo postos de combustíveis, né? Sempre trabalhando com obra. Eu brinco que eu sou arquiteta, mas eu não faço projeto. Eu sou arquiteta de obra, né? Era arquiteta de obra, agora é arquiteta de avaliações. Isso. Só que assim, o que acontece? Como a gente trabalhava para uma grande empresa, a gente vivia trabalhando dentro do estado todo do Rio Grande do Sul. Então, mas para mim era tranquilo viajar dentro do estado, né? Só que chegou um momento que a empresa começou a se expandir, né? Tentaram me levar para Curitiba, eu não quis. Tentaram me levar para Minas Gerais, eu não quis. Só que aí tiveram alguns... Já lá em 2019, a empresa quis fazer um trabalho no interior do Rio de Janeiro e eu fiquei meio sem saída e acabei indo para lá, né? Mas assim, eu já estava querendo sair desse meio desde 2013, 2014, já estava ensaiando a minha saída de obra, né? Eu queria uma coisa, gosto muito de obra, mas é que obra detém, assim, é estressante, assim, trabalhar com obra, né? Com certeza. E eu já não estava mais interessada nisso. Então, eu comecei a pensar em outros trabalhos para fazer. Como eu poderia no que eu poderia trabalhar, né, dentro da minha área que não me estressasse tanto, né? E aí, então, eu tive que essa ida até o Rio de Janeiro, né? E eu acabei trabalhando em Campos dos Goytacazes, lá, né, no aeroporto de lá, e no heliporto de uma praia próxima também, dentro das estações da Petrobras, né? E aí eu acabei tendo que vir para Porto Alegre por um motivo de uma cirurgia e eu preciso pensar em outra coisa. E nesse meio tempo que eu estava afastada, né, houve um congresso de arquitetura em Porto Alegre, né? E aí eu fui fazer esse congresso, eu estava afastada, eu tentando assim pensar no que eu poderia trabalhar, né? Que fosse uma coisa mais tranquila, né? Esse capítulo agora, pessoal, chama-se Ela Descobrindo a Área de Avaliações. Exatamente. Então, o que aconteceu? Eu encontrei um pessoal da época da faculdade, né? E essa minha amiga, assim, Renata, tu já ouviu falar em avaliações de imóveis? E eu, assim, sim, mas, assim, só de ouvir falar, não sei nem do que se trata, né? Sei que para financiamento existe, sempre vai um engenheiro ou arquiteto, mas eu nunca parei para pensar exatamente nisso, né? E aí acabou o seminário, isso era 2019, E aí essa minha amiga falou, tá para abrir o Edital da Caixa. O edital da Caixa, para abrir o edital da Caixa. Tá, mas assim, sabe quando tu chega assim, o que tá acontecendo? Não sei, né? O que tá acontecendo, né? Aí vai ter um curso do IPOG em Porto Alegre sobre avaliações de imóveis, né? Eu nunca ouvi falar, mas vamos ver o que é, né? Porque tinha que ter aquela história das 20 horas, né, e tal. Mas foi bem seguidinho, assim, tipo, acabou o congresso lá, foi questão de 2 semanas, estava eu lá no IPOG, lá, para tentar entender o que era.
Só que aí, assim, o curso, eu acho assim, é exigência de 20 horas, mas em 20 horas você não aprende nada. E ainda nesses cursos presenciais, assim, as 20 horas não são 20 horas, na realidade acabam sendo 16 horas, e nessas 16 horas tem muito blá, blá, blá desviado, né? Que a pessoa começa devagar, né? Muito, assim. Então, as 16 horas viram 12 horas. Aí a pessoa começou a falar, né? E é claro, tu chega assim, ó, eu não tinha pré-conhecimento nenhum. Então, para mim, aquilo assim, eu sentei, escutei aquilo, meu Deus do céu, né? O que eu estou fazendo na minha vida? O que eu estou fazendo aqui? E aí eu fiz aquele curso naqueles 2 dias lá do IPOG, assim, não, é interessante, mas não tem condição nenhuma de fazer absolutamente nada com o que eu aprendi aqui, né? E ainda no Excel, uma coisa assim que ele começa do nada a fazer conta no Excel lá no quadro, né? E aí tá, tudo bem. Aí passou, né? Chegou o final do ano, né? Eu tinha que continuar, voltei mais ali por outubro, tive que voltar, 2019, isso. Tive que voltar para o Rio de Janeiro, né? Para fazer mais um trabalho. E aí eu acabei chutando balde, assim, depois de 20 anos na mesma empresa. Chutei o balde para cima e olha, chefe, liguei para o meu chefe, assim, tô indo embora, daqui a 2 dias a gente conversa na empresa, né? Foi quando eu, assim, com aquela coragem toda, porque 20 anos é um relacionamento. É verdade. Né? Ainda mais numa empresa, assim, que acaba sendo uma empresa familiar, né? Porque são fornecedores da Petrobras, né? E aí eu chutei o balde para cima, eu vou passar agora o final do ano, aí nós estamos em 2020, e eu vou procurar um emprego, cara, tem um monte de atestado, tem um monte de, né? Mas assim, eu não estava contente que eu ia sair de uma empresa para fazer a mesma coisa em outro lugar, né? E aí veio a pandemia, né? Entramos em pandemia, aí as empresas todas fecharam as portas, né? O que eu faço agora, né? E aí eu vou tentar voltar para aquele assunto das avaliações. Aí eu peguei e acabei começar a fuçar. Achei uma moça que dava aula de avaliações. E aí eu comecei a assistir, né? Não me enriqueceu em nada também, porque, assim, infelizmente, quando você entra nesse meio, tu tem aqueles que simplesmente vendem curso para ganhar dinheiro e tu tem aquela turma que realmente te ensina alguma coisa. E essa era uma viés que era só para vender curso, né? E aí mas não é possível, né? E aí, numa das aulas desse curso, ela convidou o Murilo Reis para falar sobre avaliação de imóveis. Foi aí que eu conheci o Murilo Reis, né? Aí vamos continuar tentando, né? E aí eu participei de um minicurso, aí nós estamos já para o final de 2020, e eu me entusiasmei pelo Murilo Reis ali, né, naquele curso, naquela aula que ele estava dando. Eu achei assim, não, aqui eu acho que ele ensina de fato, né? E não só tentam vender curso, né? E aí eu fiz o minicurso, só que assim, eu entrei vamos lá, eu não estava sem trabalhar em 2020, né? Passei estudando outras coisas, né? E aí, quando chegou, então, fiz o curso do Murilo Reis, emendei direto no extensivo, né? E aí nós já estamos falando ali de finalzinho de dezembro. No extensivo, só para poder entender, é o Método Elite, né? Então, ela Isso. fez um mini curso e logo se inscreveu no Método Elite. Isso. E aí, assim, eu fiz assim, assistia direto, né? Como eu estava sem trabalhar, né? Pandemia e... Enfim, eu fiz o curso muito rápido. E aí, virou o ano, eu tentei ainda abrir a empresa no final de 2020... Marquei na junta comercial, aí estava fechada junto, porque era feriado. E era pandemia, né, ainda, né? E aí eu sei que assim, 11 de janeiro, estava eu lá de perninha cruzada na sala da junta comercial, até postei uma foto no grupo lá. Lembro bem dessa foto. E eu de perninha cruzada esperando assim, hoje que eu vou abrir minha empresa, né? E aí eu abri a empresa, então, em 11 de junho de 2021. Porque em 2020 eu comecei a fazer o curso do Murilo, final do ano e tal. E aí, só que assim, eu fiz o minicurso, fiz o Método Elite, e do Método Elite eu já entrei na pós-graduação, que na época o Murilo era coordenador de um outro curso que não era do Método Elite. Isso. E aí, nunca eu tinha ouvido falar nessa empresa, só que por confiança no Murilo Reis, eu fui fazer o curso dele. E aí, então, assim, eu fui uma coisa assim...
emendando um curso no outro, assim, e estudando, me dedicando. E comecei, como eu trabalhava na empresa com licitações algumas vezes, né? Eu fazia muita obra para a Petrobras, só que nesse meio tempo eu também comecei a tentar direcionar para outros lados e eu fui fazer obra em faculdade. Mas calma aí, deixa eu só dar uma pausa aqui, porque tu pulou algumas etapas, isso eu tô falando porque eu já conheço a história dela um pouquinho, né? A gente já fez outras lives. Só alguns detalhes importantes aqui sobre essa história da Renata, tá? Se eu não me engano, ela entrou no nosso curso lá em novembro, mais ou menos, de 2020. Isso. E aí o que acontece? Vocês sabem, né, que a gente tem aquela parceria com o fabricante do software, com o Sysdea, sim. que a gente disponibiliza para os nossos alunos 30 dias. Então, os 30 dias da Renata caiu exatamente no mês de dezembro, né? E aí, já um primeiro ponto interessante aqui, que eu queria salientar aqui nessa história, é que a Renata, ela pegou, nunca me esqueço disso, ela pegou o mês de dezembro, ela falou assim, olha, eu não posso gastar com software agora, porque é uma área que ela estava entrando naquele momento. O edital da Caixa, né, ele tinha aberto em 2019, então assim, não havia uma perspectiva de abertura de novo edital da Caixa naquele momento. E ela falou, pô, eu não vou investir agora em um software se eu não sei, de fato, se essa área vai vingar ou não para mim. Então, ela fez um sacrifício, e eu lembro bem, né, nessa época a gente deixava até os grupos abertos 24 horas, porque ainda eram poucos grupos, né? A gente já está limitando um pouco essa questão de horário. Mas eu lembro bem da Renata, eu não lembro se era véspera de Ano Novo ou véspera de Natal, a Renata tirando dúvida ali, porque ela tinha que fechar aqueles laudos naquele período, não foi, Renata? Sim. Dia 31 de dezembro eu estava fazendo laudo. E outra coisa também interessante dessa questão da Renata, também assim para mostrar um pouco esse início dela, né, como que ela estava determinada e focada, foi que eu lembro que ela realmente mostrava todas essas fotos, né, mandava lá no grupo as fotos dela, preparando na época os envelopes, né? Então, para quem não sabe, hoje a gente faz todos os credenciamentos via portal, via algum dispositivo online, né? O mais ainda retrógrado um pouquinho é o do Banco do Brasil 2024, que a gente faz por e-mail. Mas naquela época, preparava-se os envelopes mesmo com a documentação, enviava pelo correio, né? E a Renata mostrando lá, ela separando a documentação, enviando pelo correio. Então, todo esse passo a passo, né, no grupo, né, que ela fazia parte lá. Aliás, ainda faz parte, mas o grupo já fechou. Tem todo esse histórico da Renata lá. E outra coisa interessante também acerca disso, né, dessa dedicação dela, é que ela conseguiu, né, Renata? Conta um pouquinho sobre isso, que tu, para abrir a tua empresa, tu não contratou um contador, como é que foi isso aí? É que o que acontece? O governo do estado lá, o municipal de Porto Alegre, acho que foi do município ou do estado, não me lembro, ele deu uma assim, que quem abrisse uma empresa daquele formato IE, que é o empresário individual, né, EI, né, empresário individual, não estaria pagando um determinado valor. Isso tudo assim era em função da pandemia, né? Um incentivo e tal. Não pagaria os custos da empresa, né? Que normalmente se tem. Então, assim, eu não queria contratar contador, eu não queria fazer nada, entendeu? Então, assim, eu fiz tudo sozinha, né? Toda aquela coisa da abertura da empresa, eu fui lá para o YouTube, assim, como abrir uma empresa, né? E fui lá fazendo como, né, bem autodidata, assim. E eu fui indo, ligava lá para a junta, como é que faz isso, como é que não faz aquilo, e fui. Aí, o que aconteceu? Eu abri a empresa sozinha, né? Fiz todo o trâmite sozinha, eu só fui chamar um contador na hora de fazer era a negativa do fundo de garantia que eu não estava, porque eu precisava do balanço inicial, né? Mas eu acabei tendo que antecipar um pouquinho a ideia do contador, porque eu não estava conseguindo fazer porque eu tinha me cadastrado não sei aonde lá para pegar a negativa do fundo de garantia. Então, assim, eu só fui pegar o contador mesmo nesse momento, depois para o balanço de abertura, né? Show de bola. E aí, a Renata, né, como eu falei, não tinha ainda a Caixa Econômica, não tinha uma perspectiva ainda assim imediata. Ela se credenciou na época no Banco do Brasil e no Poupex. Sim. E aí eu te pergunto o seguinte, foi antes... que veio primeiro? As demandas de banco ou a questão, né, que depois a gente vai falar aqui sobre a questão das licitações. O que veio primeiro na tua carreira enquanto avaliadora? Começou a vir as demandas ou enquanto não, já fiz aqui
Enquanto não vinha as demandas do Banco do Brasil, eu vou partir para a licitação. Como é que foi? O meu primeiro trabalho oficial foi para o Tribunal de Contas do Estado. Eu já comecei no chicote, assim, né? Porque o que acontece? O Banco do Brasil, eu no feriado, por isso que eu digo assim, ó, se tu te dedicar Acho que foi no feriado do Carnaval, né? Se tu te dedicar, tu consegue. Né? Mas assim, tu tem que realmente focar. Aquela coisa assim de, eu vou fazer quando tiver tempo, esquece, não vai funcionar. Então, assim como eu estava no dia 31 lá de dezembro, porque assim, por que o dia 31 de dezembro? Porque o CISDEA, o período dos 30 dias do CISDEA, fecharia no dia 31 de dezembro, à meia-noite. E eu não tinha. E aí eu precisava terminar os laudos, só que eu não estava com os laudos prontos. Eu começava, assim, a fazer a inferência e eu fazia print, porque eu sabia que eu não ia conseguir fazer a tempo, né? Até porque, assim, tu tem todo o processo de assistir a aula, de fazer. Então, assim, quando chegou, cara, eu tenho que fazer. E eu queria fazer 3 laudos ainda, porque na época o Poupex pedia 3 e o Banco do Brasil pedia 2. Então, eu tinha que fazer 3. Então, assim, eu fazia as inferências e print para depois montar os laudos, né? Então, assim, os laudos não ficaram completos no dia 31, mas eu tinha print de tudo, assim, para trabalhar na primeira semana. E aí, assim, no feriado de carnaval, lá estava eu de novo, no tapete, com o edital impresso e separando meus documentos, assim. E porque é feriado só para alguns, né? O correio, acho que funcionava segunda-feira. Estava eu lá colocando no correio o primeiro do Banco do Brasil. Mas o primeiro serviço mesmo, como eu trabalhava com licitação, né? Eu começava a buscar a licitação, né? E assim, cara, eu trabalhava por licitação para o dono da empresa, por que eu não vou tentar para mim? Mas um problema, assim, que a maioria das licitações, eles pedem atestado técnico. Mas, eventualmente, acontece de não ter atestado técnico, né? Mas é muito difícil, assim, a 98% das vezes tem que ter atestado técnico. Deixa eu só abrir um parênteses aqui, porque pode ser que tenha alguém assistindo a gente que não sabe o que é esse atestado técnico. É o seguinte, tá, pessoal? Numa licitação, é muito comum que existam 2 exigências de atestado técnico, tá? A profissional, que seria da Renata, enquanto profissional, que geralmente é o quê? Através das CATs, né? Então, a cada ART ou RRT que você gera, isso vai contando um histórico da sua carreira. Então, depois que você já emitiu, você dá baixa nessas ARTs ou RRTs, você consegue solicitar essa CAT. Inclusive, muita gente aprendeu na marra, porque algumas atividades, por exemplo, da Caixa pediram, né? E aí o pessoal, foi um desespero, tanto no CREA quanto no CAL, né? Um monte de gente pedindo CAT e ninguém sabia nem o que era uma CAT, aprenderam na marra. Agora, existem algumas licitações também que vão pedir a CAT operacional, que aí é a empresa que ela precisa demonstrar através de atestados que ela já teve uma experiência semelhante. E é por isso que, às vezes, muita gente que está começando uma empresa recém-aberta, para algumas licitações, ou para a maioria, como a Renata comentou, não consegue. Então, é muito importante que você procure as dispensas ou aquelas licitações que, eventualmente, não tenham essa exigência. E foi a que a Renata encontrou. Aí pode continuar, Renata. Então, assim, eu buscando sempre licitações e eu sempre batia na trave, porque eu precisava de atestado técnico. Eu tenho muito atestado técnico, né? De grandes empresas como a Petrobras, Esporte Clube Internacional, mas sempre, assim, de obra, né? Obra e projeto, né? Mas projeto técnico, né? E aí eu, assim, buscando, aí eu achei uma essa do Tribunal de Contas do Estado, que era de Porto Alegre, né? E os objetos, né, avaliando, eram a 3 quadras da minha casa. Quer dizer, custo de deslocamento 0, né? E aí eu, assim, cara, é meu. Nem que eu tenha que fazer de graça, é meu. Porque o que eu quero é o atestado técnico, né? Eu preciso do atestado técnico. E aí a gente entrou na disputa lá e não sei o quê, e aquele preço baixando, eu lá, não interessa, eu baixava o preço, né? Aí daqui a pouco, assim, até teve porque ele ficava com uma caixa aberta para os concorrentes postarem alguma coisa, né? Tipo um chat. Um chat. E aí, daqui a pouco, alguém falou, porque tinha aquele valor que o governo federal deu de... Auxílio Brasil? Tinha um auxílio, alguma coisa, e aí um lá fez porque isso aqui tá parecendo auxílio engenheiro, não sei o que, assim, ó, fecha os ouvidos, né? Tapa os ouvidos, porque não me interessa, eu quero o atestado, meu objetivo ali era o atestado. E aí eu fui, assim, peguei por um valor, assim, irrisório, né? E aí, claro, tentaram me derrubar pelo execuibilidade, né? Mas eu, assim, olha só, né? Eu moro, né? Eu trabalho no meu... Eu trabalho dentro da minha casa, né? Eu moro a 3 quadras dos objetos. Eu não tenho custo de deslocamento, meu custo é de RT, não sei o que. Esse aqui, assim, ó, o tribunal aceitou.
e lá fui eu fazer o trabalho, né? E aí, nessa época, eu estava fazendo a pós, né? Então, assim, eu tinha algumas dúvidas e no meio da aula, eu, gente, olha aqui, não sei o que, né? Porque eu tinha que fazer os evaluativos. Só um detalhe que eu também tô lembrando dessa história, eram 3 prédios, né, de tribunais, como ela comentou aqui, então, possivelmente, né, devido a não encontrar imóveis similares para fazer pelo método comparativo, ela precisou fazer um método devolutivo. E aí coincidiu de eu estar dando a pós, né, essa pós que eu era coordenador, e eu estava ensinando exatamente nesse módulo o método evolutivo. Então, olha só como deu certinho. Não, e era engraçado assim, porque ele estava no evolutivo e para mim era novidade evolutivo. E eu estava assim, eu tinha um período grande para fazer. E aí o Murilo dando aula assim, Murilo, mas eu tenho, porque assim, eu fiz eu induzi o Murilo a responder exatamente o passo a passo que eu precisava. Não, Murilo, eu não escutei o que tu falou, volta ali, tá, mas mostra na tela a fórmula, volta ali, não sei o que, né? Por que aconteceu? Depois da aula gravada, eu peguei a aula e fui fazendo, né, passo a passo, para conseguir fazer o laudo evolutivo. E deu super certo, assim. E aí, claro, veio o atestado técnico. E a partir dali, aí o céu é o limite, né? Aí eu comecei a entrar em tudo que era licitação. Mas eu já não ia com valor lá embaixo, né? Aí eu já mantinha, assim, uma certa razoabilidade ali para conseguir trabalhar, né? Mas foi o Tribunal de Contas que me abriu o espaço, né? E aí tu começou então a participar de muita licitação, mas também tu chegou a comentar comigo que tinha muita dispensa, muita contratação direta. Como é que esses órgãos te achavam? Como é que você achava esses órgãos? É que assim, eu acabei participando de uma licitação para o TRT, né? Ganhei essa licitação, na época eram 20 imóveis. Fiz todos os imóveis para ele, peguei um preço razoavelmente baixo, porque é aquela coisa assim, né? Seria o valor ideal? Não seria o valor ideal. Só que assim, eu não tinha Caixa Econômica, Banco do Brasil vinha, mas era lá que outro. Então, assim, eu prefiro... Aí é uma questão, né? Eu prefiro estar trabalhando, recebendo um pouco menos do que não tá trabalhando, né? É uma opção minha. E aí eu comecei a trabalhar para o tribunal, fiz o trabalho muito bom, gostaram muito do trabalho. E aí começaram a rolar algumas dispensas de licitação para o tribunal. E aí o tribunal me chamava por e-mail, porque aí eles não necessariamente publicam, né? Aí eles chamam lá 3, 4 empresas, e aí eu comecei a fazer, aí tinha uns pacotes maiores, assim. Então eu acabei fazendo no total, assim, mais de 40, uns 42 imóveis para o TRT. Né? E só no Rio Grande do Sul? Só no Rio Grande do Sul. Mas também teve alguns tribunais de outros estados que te acharam, sim, né? Sim. Aí isso foi daí outra licitação que eu peguei por um preço bom daí, né? Foi quando virou a lei de licitações, né? Porque aí porque assim, tem a lei ali que diz dos 70%, não pode 75%. Não pode baixar daquele valor, senão você é inexequibilidade. E aí, cara, ir para o Rio Grande do Norte, aí foi TRT Rio Grande do Norte, né? Aí eu assim, para ir para o Rio Grande do Norte, eu não tenho condição de baixar. Aí eu assim, vamos ver como mudou a lei agora, se eles vão seguir a lei dentro do rito ali da inexequibilidade. E travei naquele 70%. Eu estava na dúvida se era o 75%. Aí eu me lembro que eu botei 75% mais um centavo, assim, porque eu não me lembrava se era dali para baixo. Ou se, né? Aí eu botei mais um centavo e travei ali e fiquei bem quietinha, né? E aí o pessoal brigando lá com o preço que foi a 30%, eu bem quietinha lá escutando. Aí daqui a pouco ele faz uma chamada assim, ó, todos que estão abaixo de 75% estão desclassificados. E eu assim, tá um pouquinho. Aí o cara me ligou assim, eu não tô acreditando que vocês estão seguindo a lei, né? E aí eu fui para o Rio Grande do Norte, né? Aproveitei, já encaixei em fevereiro, fiz uns passeios lá. Então, assim, é a avaliação de imóveis me levando para outros estados, né? Excelente. Então, pessoal, só para poder também, como pode ter gente aqui que não entenda um pouquinho da lei, a Lei 14.133, quando ela veio, inicialmente ela tinha essa trava, né? Ela tem, né? Essa trava nos 25%. E aí, no início, havia ainda muita questão. Sim, mas é trava mesmo, não é? E no início, muitos órgãos realmente, quem botava mais de 25% de desconto era desclassificado, e aí quem botava ali nos 25%, né, eventualmente ou ganhava, ou ficava ali algumas 2, 3, 4 empresas empatadas naquele mesmo valor, porque era o máximo que poderia ser descontado. Mas agora os tribunais já entendem que sim, pode ser ultrapassado desde que justificado e tal. Então, de fato, essa trava deixou de acontecer. Agora, Renata, uma outra questão que eu acho interessante a gente comentar aqui foi sobre a tua experiência
não é o teu forte, digamos assim, mas tu já fizeste também algumas boas perícias, né? Só que uma história que eu queria que tu contasse aqui pro pessoal é como foi esse teu início na perícia, porque se eu não me engano, só para refrescar aqui a memória, tu disse que no primeiro momento tu fez o teu cadastro no tribunal, mas que não estava rolando, né? Ou seja, não tinha vindo demanda e tu não estava entendendo o porquê e tal. E aí tu pegou um desses laudos, né, que tu fez pro TRT e quando foi se apresentar, não lembro se foi por e-mail, se foi pessoalmente, tu começou a anexar esse laudo, né? E isso que abriu as portas. Então só conta um pouquinho como é que foi o teu início aí na perícia judicial. A perícia judicial eu fiz o cadastro, né? E, na realidade, eu mandava os e-mails, né? Mas eu entendo que tenha muita gente fazendo o mesmo processo. Porque eu cheguei até a tentar me apresentar lá no local, mas nós estamos falando de 2021, e 2021 ainda tinha o resquício da pandemia, os locais estavam fechados. Então, assim, a orientação na época era mandar e-mail. Mas vamos lá, eu estou exatamente igual a outras 200 pessoas fazendo a mesma coisa. Então, o que acontecia? Chegava aquele e-mail lá, tá, mais um, bota... Eu não tinha diferenciação nenhuma em função dos outros colegas, era só mais uma me apresentando, né? E aí, quando eu obtive esse atestado do Tribunal de Contas, eu comecei a anexar o atestado do Tribunal de Contas junto, para mostrar que eu sabia fazer, que eu tinha atestado do Tribunal de Contas do Estado, que não é um atestado pequeno, entendeu? E aí, nisso que começou a voltar. Aí começou a vingar e começaram a me chamar. Tanto que, assim, eu fiz alguns pequenos e fiz que até, porque como esses processos judiciais são longos, né? Para quem é de Porto Alegre conhece, eu estou câmera do meio. No de Porto Alegre, eu estou no terreno do Pontal ali, que é perto do Barra Shopping, né? Então, assim, a perícia do terreno é comigo, né? E por quê? Por causa do atestado do Tribunal de Contas, né? Então, assim, o Tribunal de Contas foi abriu as portas para mim, né? É aquela coisa assim, eu não indico tu ficar participando de licitações e o tempo inteiro tu colocar preço baixo, tu tem que estar focado, assim, ó, naquele momento foi interessante para mim, porque o meu foco era atestado técnico, e a partir desse atestado técnico foi que eu consegui entrar num Tribunal de Contas do Estado, no TRT, né? Foi a partir esse atestado que me abriu as portas, né? E aquela coisa, assim, né? Eu hoje, por exemplo, hoje eu não entro quase em licitação. Eu realmente, assim, nem tenho olhado licitação. Porque, assim, para mim, assim, a virada de chave foi ali em 2020, né? 2021, quando eu comecei a abrir, começar a trabalhar com avaliações. Só que, assim, vamos lá, a Caixa Econômica, para mim, estava muito distante naquele momento, né? A Caixa era de 2019. Se a perspectiva é 5 anos, é 2024, e eu quero trabalhar com avaliações, o que eu vou fazer? Não posso ficar sentada aqui esperando, né? Tem filho na escola, tem que ir, né? Boleto para pagar, né? Eu tenho que me virar. Então, assim, eu comecei a abrir o meu leque, mas, assim, abrir o meu leque, né? Então, assim, eu tenho experiência em licitações, eu vou para licitações, né? Abril, eu começava a buscar na internet, assim, os credenciamentos, porque, assim, existem muitos credenciamentos... A nível regional. A nível regional, né? Que não necessariamente licitações. E tem, assim, pelo menos no estado do Rio Grande do Sul, tem, assim, consórcios de municípios, porque, assim, às vezes o município é tão pequeno que não vale a pena ele fazer um credenciamento. Então, existe um consórcio, lá se juntam 20, pelo menos no Rio Grande do Sul tem esses consórcios. Assim, se juntam 20 municípios e aí abre um consórcio único, que aí, assim, aí tu oferta os trabalhos por um valor hora X lá. Mas depois é a mesma coisa, tu só vai converter o teu trabalho, o teu orçamento, na quantidade de horas que está estabelecido ali. Então, eu comecei a fazer assim, vamos abrir, né? Aí eu me inscrevi em todos os consórcios que tinham e buscava os municípios, às vezes eram os municípios assim, de 3.000 habitantes, lá quase em Santa Catarina. Lá fui eu e ganhei o serviço lá do município. Me pagou até legal, assim, legal, né? Nada demais, mas... Vamos lá no município que fica de 3.000 habitantes, que fica lá em Código de Santa Catarina, lá no cantinho, vamos lá, né?
E aí, então, assim, eu trabalhei muito. Aí veio o BNDES, até hoje não peguei nada do BNDES, mas, assim, eu peguei o BDMG. Aí as pessoas, assim, não, BNDES vai dar serviço. O que tu, lá do Rio Grande do Sul, vai fazer para o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais? Tu tá no Rio Grande do Sul, eu quero, não sei. Sabe? Eu vou me inscrever, porque vai que tem alguma coisa. Eu estou com a documentação toda pronta. Qual é o problema de eu mandar também para o BDMG? Né? Na pior das hipóteses, já melhora o currículo. Não, exatamente, é esse pensamento, entendeu? Se vai dar, eu não sei, mas a gente, né, vai. Eu não estou com caixa, eu tenho que ir de metralhadora, assim, em tudo que é lugar. E né? veio do BDMG? Veio, até me surpreendeu, assim, porque naquele mesmo ano veio 2 direto para mim. E aí eu fiz, assim, um apartamento, mas vamos entender, né? É difícil ter, mas eventualmente tem. E eu sou a correspondente deles, aqui lá no Rio Grande do Sul. Então, eu fui lá e fiz 2 imóveis para eles. Aí, por exemplo, este ano de 2025, eu fiz mais um imóvel para o BDMG, né? Então, assim, hoje, por exemplo, eu já não estaria me credenciando em vários, porque eu tenho a Caixa Econômica. Mas como eu acabei me credenciando em muitos locais, né? Então, vem um de lá, vem outro de lá, vem um, né? E aí, tu começa a montar a tua carteira bastante diversificada. Às vezes, dá umas correrias, porque daqui a pouco vem serviço de tudo que é lugar ao mesmo tempo. Aí, tu enlouquece, né? Mas, assim, então, eu fui me mantendo nesse período, fazendo para vários órgãos, ora para o Judiciário, ora para o de Minas Gerais, ora uma dispensa aqui para o TRT. E eu fui construindo este período e construindo o currículo, visando chegar à Caixa em 2024, né? Vamos já chegar nesse capítulo. Só para o pessoal entender aí, o BDMG, né, que é um Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, é como se fosse o BNDES, só que o BNDES é a nível nacional, tem o BDMG que é a nível regional, né, no estado de Minas Gerais. Mas, eventualmente, alguém que está tomando um financiamento para fazer uma obra lá em Minas Gerais, por exemplo, pode dar como garantia um imóvel no Rio Grande do Sul, no Maranhão, no Acre. Então, o BDMG, ele permitiu que pessoas de todo o Brasil se credenciassem. É mais ou menos igual o BRB de Brasília também permitiu isso. Então, é aquilo que a Renata falou, né? Inicialmente, a perspectiva de receber demanda é muito pequena. Por quê? Porque talvez 99,9% das demandas sejam no estado de Minas Gerais. Mas, como eu acabei de comentar, às vezes alguém está tomando um financiamento lá e quer dar um imóvel que tem como garantia que é no Rio Grande do Sul, então caiu essas 3 demandas aqui para a Renata. Então, é aquilo que a Renata comentou, né? E que eu falo muito, né? A gente precisa espalhar os ovos, né, nas mais diversas cestas, porque se um determinado local tiver ruim, o outro aparece, e aí a gente vai conseguindo ter esse fluxo, né? Eu falo que a gente trabalhar como autônomo, né, que no caso, ou como empresário, enfim, é acordar desempregado todos os dias. Então a gente precisa, né, ir recebendo essas demandas. Mas a Renata, inclusive, numa dessas lives que eu fiz, ela chegou a comentar assim: graças a Deus que não tinha Caixa Econômica quando eu comecei. Porque Sim. Muita gente fala assim, né? Quando é que vai sair o tal da Caixa? Como se a Caixa fosse o único contratante. E a Renata já acabou de comentar aqui, né, que quando ela começou não tinha Caixa. E no início ela agradeceu. Por quê? A Caixa, o volume de serviço, e a gente vai já chegar nesse ponto aqui, que agora ela é credenciada da Caixa, ela é tanto serviço que a pessoa ela não tem tempo de prospectar outras coisas muitas vezes. Ela se afoga tanto em trabalho que ela não tem tempo de pensar em outras possibilidades. E aí a Renata precisou pensar em outras possibilidades para se manter, né, para ter a sua vida profissional enquanto a Caixa não abria. Então, em alguma dessas lives, ela até agradeceu. Não foi isso, Renata? Fala um pouquinho sobre isso. Hoje, né, com você credenciada da Caixa, tu ainda pensa da mesma forma? Assim, que bom que a Caixa não estava aberta antes, ou tu mudou de ideia? Não, eu graças a Deus que a Caixa estava fechada naquele período. Foi a Caixa que me abriu, me chamou a atenção quando a minha amiga falou, ela chamou pelo serviço da Caixa, né? E pelo serviço da Caixa que eu fui fazer o primeiro curso nessa ideia de virar avaliadora de imóveis. Mas eu digo, graças a Deus que a Caixa estava fechada. Porque é exatamente isso, assim. Eu tinha tempo para pensar e eu precisava me desenvolver, porque, assim, o serviço, ele existe. Só que, assim, para te trabalhar para órgãos públicos, para prefeituras, não é aquele laudo basiquinho da Caixa de financiamento. Nós estamos falando de imóveis, de empresas que têm
20 mil metros quadrados construídos, que tu tem um terreno de 70 mil, de 200 mil metros quadrados, estamos falando de hectares em áreas urbanas, e eu precisava trabalhar, e para isso eu precisei obrigatoriamente baixar a cabeça e estudar, né? E ver como é que funcionava isso. Eu vejo assim, ó, com a Caixa hoje eu não tenho tempo para nada, né? Então, assim, esse período foi assim, ó, fiz muito trabalho, serviço muito grandes, assim, consegui serviço até assim, que no início, assim, meu Deus, esse serviço lá no início, assim, cara, tá comigo, tá contigo, então vamos trabalhar. Aí, às vezes, eu dava umas chamadas no Murilo, né? O Murilo me ajudou muito, muitas vezes me dá uma dica aqui, porque eu não estou entendendo essa parte aqui. Tem alguns outros professores da pós também, na época, que eu também, com o WhatsApp deles, assim, ó, né? O Léo foi um que me ajudou, o Tácito foi outro que me ajudou, né? Então, assim, ó, em alguns momentos, até para não ficar sobrecarregando o Murilo, assim, eu meio que diversificava às vezes, mas sempre, o Murilo sempre foi o principal. Então, assim, eu fui obrigada a me desenvolver. Então, assim, eu fiz serviços muito grandes. Só que quando chegou na Caixa, esse serviço todo que eu fiz foi um diferencial, assim, gigantesco para eu conseguir me credenciar na Caixa sem dor de cabeça, né? Vamos falar de Caixa agora? Vamos, bora, tá. Então, bora para esse capítulo agora. Vamos para o da Caixa. Então, assim, quando chegou... cada vez mais tem gente entrando nesses credenciamentos. O que a Caixa fez? O que o Banco do Brasil fez? Eles levantaram a régua. Isso. E a tendência é levantar cada vez a régua. Porque, assim, quando tu tem pouca gente para trabalhar, eles aceitam mais facilmente os credenciados. Quando começa muita gente, a gente quer os melhores. Ele vai lá e sobe a régua. E aí, assim, a régua veio alta. Veio tão alta que muita gente que era credenciado não conseguiu se credenciar. Exatamente. Então, assim, ó, por exemplo, né, no edital anterior da Caixa, tinha muita gente que não trabalhava com avaliação, que trabalhava com vistoria de obras. E não tinha interesse em avaliação até então. Queria continuar só com a parte de vistoria de obras. Só que aí a Caixa chegou e subiu a régua assim, para você trabalhar com vistoria de obras agora, você precisa saber fazer avaliação. Aí tu imagina assim, que o período de abertura até fechamento é extremamente curto. Tu assim, tu vai ter que agora estudar esse assunto, tu entendeu? E para piorar, não era somente apresentar os 2 ou 3 laudos, ainda pedia uma comprovação de experiência de mais 5 ou 6 laudos. Eu sei que eram 7 no total, mais ou menos, e pedia um evolutivo junto também, né? E aí tu imagina assim, a turma que trabalhava na Caixa, né? Ela fazia só os laudos simplificados. Aí, assim, de uma hora para outra, eles largaram assim, ó, se você quer continuar com a Caixa, você precisa saber fazer laudo evolutivo. Aí o pessoal bateu ali no muro ali, muitos tentaram, não conseguiram, porque não é assim de uma hora para outra que tu vai conseguir. E eu, calmamente, eu já tinha tudo aquilo, né? Porque eu já construí nesse período todo sem Caixa. Então, assim, quando a Caixa... Eu também, tanto que eu fui uma das primeiras a mandar a documentação para a Caixa, porque o meu nome foi o primeiro a sair do Murilo, foi o meu nome, quando começou a sair, né? Eu saí a primeira relação de uns 20 que deu, no primeiro dia da primeira hora, meu nome estava lá. Então, assim, eu já estava com tudo pronto, né? Eu sempre mantendo ali a documentação em dia lá e todo, já com as minhas pastas no computador. Aí, quando veio, eu comecei a ler, né? Aí eu, tenho, montei a documentação, assim. Aí eu me lembro, assim, que eu mandei no dia seguinte do credencial. Aí eu fiquei com medo, assim, sabe? Tá muito fácil. Não, tá muito rápido, sabe? O pessoal, não, porque tem que fazer isso. Eu assim, cara, eu já mandei. Será que eu fiz errado? Será que eu fiz alguma coisa errada? Aí eu voltei lá e fui conferir. Não, tá tudo certo, tá, quero. Aí o pessoal lá se matando, se degladiando lá. E eu, vou lá de novo. Aí eu fui lá e fiz aquela reconferência de toda a documentação. E aí, é isso mesmo, tá certo. E aí eu me lembro que quando demorou a sair o resultado, assim, e aí eu me lembro que eu estava fazendo as vistorias das casas atingidas pela enchente em Porto Alegre, estava dirigindo, e eu parei, assim, em função da enchente que teve em Porto Alegre, governo federal, governo municipal, governo estadual, eles fizeram um credenciamento, só explicando, né, de profissionais, engenheiros e arquitetos para fazer essas vistorias. E aquele dia saiu o primeiro resultado, eu estava dirigindo e eu parei, assim,
porque eram vários imóveis, parei o carro assim e fui olhar o meu telefone e era assim, @Renata, @Renata. E eu, o que estão me chamando? O que vocês querem, né? Aí eu comecei a olhar assim, saiu, quer dizer, eu fiquei sabendo que eu tinha passado na Caixa pelos colegas me bipando ali, porque eu, gente, do que você está falando, né? Aí eu falei, gente, já saiu, né? E aí eu me lembro que eu fui assim, soube através dos colegas, né? E eu fui, porque eu mandei muito no início, né? Então, eu fui na primeira relação, assim. Então, eu já estava... Não deu nem tempo de ter aquela dor de barriga dos colegas que não saiu o resultado nunca, né? Eu, quando vi, já estava aprovado. E como é que está agora a quantidade de demandas na Caixa Econômica? Realmente, como é que... Lógico, está nos primeiros meses ainda, né? Sim. Mas a quantidade realmente é essa avassaladora que tu não consegue pensar em outra coisa? Ou tu pensa em... ainda dá para conciliar com outras atividades? Como é que tu tá vendo aí a tua perspectiva? O que acontece? A gente está assim, com umas demandas diferentes do resto do país, porque assim, a gente está com o Minha Casa Minha Vida Calamidades, que é o compra assistida. Não sei se falam sobre compra assistida fora do estado do Rio Grande do Sul, não sei como é que chega a mídia lá, mas o que é? O governo do estado está dando algumas casas para as pessoas que perderam a casa na enchente, né? Então, assim, houve aquele período que a gente fez as vistorias das casas atingidas pela enchente e não sei daí também qual é o critério que eles estão utilizando, né? Mas, assim, algumas pessoas que perderam essas casas, o governo está dando através do compra assistida, que é feita a avaliação através da Caixa Econômica. Então, assim, neste período, para o Rio Grande do Sul, né, em algumas regiões, a gente tem uma carga talvez maior de imóveis em função do compra assistida. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que esteja um pouco bloqueado, talvez, a parte de outros serviços da Caixa, porque, assim, eu vejo pelo valor que chega, né? Porque hoje o financiamento, não sei se é 70%, que o Caixa está financiando 50%. Então, assim, hoje a maior carga que a gente tem é imóveis até 250 mil. Mas, assim, o que acontece? Quando eu fui me credenciar na Caixa, eu poderia me credenciar em muitas atividades mesmo ali da Caixa. Porque como eu tenho esse período todo de obra, eu tenho muito atestado técnico, mas assim, aí vamos lá, eu estou com 52 anos de idade, eu não quero ser uma empresa grande, aí vai do meu perfil, né? Eu quero assim, eu já vivi um período muito enlouquecido fazendo obra, eu não quero isso mais para mim, né? Eu quero assim, que eu consiga atender, quando no muito eu chamar alguém para me ajudar em algum momento. Mas, assim, eu não quero ser uma grande empresa de engenharia, que eu tenho que ter várias pessoas, contratar várias pessoas. Não é o meu foco. Então, assim, eu poderia me credenciar em muitas, mas eu não daria conta, eu teria que contratar outras pessoas. E eu, Renata, não quero isso, né? Então, assim, eu fui lá, me credenciei, fiz algumas solicitações lá, passei em 7 que eles me deram, né? Porque, assim, eu poderia contestar, mas eu não quis contestar. Eu preferia, assim, eu vou ficar só nessa 7, porque eu não sei como é que vai ser a demanda disso, né? Então, assim, por exemplo, esses últimos... O primeiro mês de fevereiro estava muito truncado ali, porque o sistema da Caixa estava todo errado, e aí, assim, veio relativamente pouco serviço. Vamos ver. Aí veio março, abril e maio. Março foi bastante. Abril, para mim, enlouqueceu. E maio enlouqueceu também. Só que, assim, por que eu digo que enlouqueceu? Porque, junto com isso, se lembrem que eu tenho credenciamento em vários outros lugares. Entendeu? E por mais que venha, eu não faça mais licitação, eu já tinha participado de licitação lá em dezembro. E que acabou saindo o resultado agora. E aí acabou, Renata, toma isso. Aí veio o BDMG, Renata, pega esse. Aí eu tenho o Badesul, Renata, pega mais isso. Agora, por exemplo, antes de vir para cá, para Foz do Iguaçu, me liga o pessoal do Banrisul, porque assim, o Banrisul eu acabei não entrando na parte de avaliações, mas eu estou com obras com eles. Mas assim, é muito difícil, porque a demanda não é muito grande. Mas aí, assim, eu fiz um orçamento de uma agência, uma reforma no interior. Aí, antes de eu vir para cá, me ligou o cara da engenharia. Renata, sabe aquilo lá? Eu assim, pois é, aquela fiscalização daquela obra vai ser contigo. Não fiscalização da obra, mas assim, tu vai dar o start para o pessoal, tu vai reunir no pessoal para explicar o que é para fazer.
e depois, mensalmente, é tu que vai lá. Eu, tá bom. E eu pensando assim, ai, meu Deus, eu tenho a caixa ainda. Né? Então, assim, eu faço serviços da Minha Casa Minha Vida, a parte de vistoria daquelas obras, né? De 8, 10, 12 blocos, né? Então, tudo isso, para mim, tá vindo, né? Tenho muito serviço, graças a Deus. Quando eu estou com um serviço demais, eu tenho um colega que estava no credenciamento da Caixa anterior, que infelizmente não conseguiu entrar nesse também, por essa de subir a régua, né? E aí, então, quando eu aperta demais, eu busco um colega para... Eu não quero dizer que eu não vou fazer, até porque é credenciamento, tu perde ponto, né? Então, assim, quando a coisa está demais, eu chamo um colega para me ajudar, assim. Então, mas, assim, é trabalhar de segunda a domingo. A minha folga, assim, é um turno à tarde de sábado, à tarde de domingo. É o que tem sido feito. E agora, para conseguir vir a Foz, eu pedi afastamento, né? Mas a média mensal tá dando quantas demandas? 30? Este último mês, para mim, veio 37. Né? Considerando que eu estou em 7 atividades e eu tenho dois Minha Casa Minha Vida de vistoria de obra grande, assim. Mas essas 37 demandas são todas PF01 ou tem... Não, eu acho que, assim, PF01... Eu tive, assim, de obra grande, assim, meio chutado, tá? Não exatamente, sim, mas, claro. assim, dessas 37, 2 foram esses grandes empreendimentos. Avaliação? Não avaliação, de vistoria de obra, né? Que é essas medições de obra. Aí eu tenho mais, acho que umas 5, que é de vistorias de obra para Caixa, mas aí são as obras pequenas, né? Casa simples, assim, até 300 mil, 350 mil. E eu acho que umas 30 veio nesse último mês, que veio bastante coisa, né? Da anterior, assim, a minha demanda foi, acho que 28, sendo que da PF01 deve ter sido... eu acho que, assim, a PF01 deve vir umas 20 por mês, assim, de avaliação simples. Então, Pelo menos umas 20, assim. Então, é mais ou menos aí 70% da tua demanda, mais ou menos. Sim, seguramente. Show de bola. E, Renata, agora tu tá vivendo um novo momento, né? Que, inclusive, tu tá aqui em Foz para participar do congresso, mas agora você já tá sendo chamada para palestrar, né? Já teve algumas experiências aí com o Cal e agora vai ter essa experiência aqui que talvez, né? Por ser um evento até internacional, né? Vai agregar ainda mais no teu currículo. Conta aí pra gente como é que tá sendo esse novo momento. Pois é, né? É aquela coisa assim, né? Assim, em 2019, lá, quando eu chutei o balde da empresa que eu trabalhava, né? Eu fosse pensar assim que eu estaria em Foz do Iguaçu, né? 6 anos depois, 5 anos e meio depois, dando palestra, eu não iria acreditar, né? Mas é isso, são coisas que a avaliação me permitiu, né? E foi uma coisa assim de trabalho construído, né? E, de novo, graças a Deus que eu não estava na Caixa no início, porque se eu não tivesse na Caixa, se eu tivesse conseguido entrar para a Caixa de cara, eu não estaria aqui em Foz do Iguaçu hoje para dar palestra, porque é aquilo que eu falei, né? A gente tem tempo, precisa de tempo para se desenvolver, para estudar, e esse período todo, assim, de estudo, de dedicação, que acabou culminando numa situação de ser convidado para dar palestra aqui em Foz do Iguaçu, né? Ano passado eu dei 2 palestras pelo meu conselho de classe, que é o CAL, né? Também muito feliz, também tudo em função das coisas que eu construí nesse período todo, sem Caixa. Né? Exatamente. E é isso que a Renata falou, né? Eu aprendi isso muito cedo. Uma vez conversando, eu era antes da Caixa também, né? Que eu trabalhei 17 anos na Caixa, só que como concursado, eu trabalhava em construtora. E uma vez eu conversando com um dono de uma construtora, ele falou assim para mim, Murilo, no meu caso é porque eu era empregado, né? Enquanto tu for empregado, tu não vai ser rico, porque tu não tem tempo para pensar. E aí, quando eu estava lá na Caixa, né? Eu passei 17 anos na Caixa e já falei para vocês, né? Hoje eu não preciso mais esconder que o meu salário bruto era 40 mil reais, né? Então, assim, fora um monte de benefício. Então, claro que eu falo que assim que a minha vida ela deu virou de cabeça para baixo, porque no início da carreira eu morria de medo de ficar desempregado. Meu maior medo era ficar desempregado. Eu sempre fui empregado. E num certo momento da vida, né, eu fiz o caminho contrário. Eu pedi demissão, então assim, é meio antagônico. Mas eu me preparei, claro, durante muito tempo, até por ser muito medroso, então não foi algo que eu tomei assim de repente, uma coisa que eu fui me preparando para esse momento. Mas uma das coisas, Renata, que me fez sair da Caixa foi exatamente o fato de que, com a Caixa, eu tinha que ficar 8 horas por dia dentro de um banco, né?
E aí acabava que eu tinha ali um monte de coisas que eu queria desenvolver, mas que eu não tinha tempo. Então, o fato de eu né, me libertar disso me propiciou, né, poder pensar em várias coisas, vários projetos que eu tinha. Então, assim, hoje eu falo que eu só sinto falta, né, da Caixa no dia 20, quando era o dia que caiu o salário. Então, espero que continue assim, mas, enfim, é isso que a Renata falou. Às vezes, quando a gente está com muita demanda, a gente não tem tempo de pensar em outras possibilidades. E a gente acaba, muitas vezes, se afogando naquele trabalho. E esse trabalho, se um dia, né, aquela pessoa que só depende, por exemplo, única e exclusivamente da Caixa, desde que começou com avaliações, só trabalha para a Caixa. Se em algum momento, sei lá, a Caixa passar por uma mudança, alguma coisa, e aquele serviço baixar, a pessoa está desesperada, porque ela não parou para pensar, para prospectar outras demandas. Bem, Renata, estamos nos aproximando aqui do finalzinho, né? Nossa conversa aqui sempre é muito boa e passa muito rápido, né? E a gente passou por vários pontos aqui, mas o que eu queria para finalizar aqui é que tu desse uma dica, uma sugestão para quem está pensando em começar nessa área ou que está nos primeiros passos. Que nesse momento, né, não tem a possibilidade da Caixa, existe uma perspectiva de abertura de um próximo ciclo, mas se for somente a partir de novembro de 2025, eu, Murilo, acredito que vai abrir porque tem muitos polos que estão com poucos credenciados. Teve um vídeo que eu postei recentemente de uma palestra da própria Caixa, dizendo que, por exemplo, em Porto Alegre tem 1/3 dos credenciados que tinha no edital passado, então imagino que vá sim abrir esse próximo ciclo. Mas, então, Renata, para quem está começando nesse momento e fala, pô, e se só abrir um edital da Caixa em 2029, o que eu faço? Será que eu continuo nessa área? Será que eu não continuo? Quais são as tuas dicas? Assim, eu acho que, claro que naquele momento eu estava num momento diferente, porque nós estávamos falando de pandemia e eu não estava trabalhando porque eu tinha pedido demissão no final de 2019 e eu tinha todo aquele tempo para me dedicar a estudar, né? Então, eu sei que a minha realidade, naquele momento, é diferente da realidade da maioria das pessoas que querem, talvez, entrar numa outra área. Mas, justamente por isso, né, que eu acho que tem que começar de uma vez. Por isso que, para mim, foi muito mais rápido do que para a maioria das pessoas, talvez, né? Porque eu tinha tempo, eu consegui me dedicar. Então, considerando que a maioria das pessoas querem acrescentar um trabalho, ou porque querem mudar de área, eu quis mudar de área, né? Eu não queria mais trabalhar com aquilo. Mas, assim, considerando que se não houver novo ciclo, né, por acaso, e até a abertura do novo credenciamento, tu tem aí uns 4 anos pela frente, 3 anos pela frente, que é tempo mais do que suficiente para te conseguir se desenvolver nesse período e fazer os teus laudos, aprender como é que se faz, né? Para no próximo credenciamento, se não houver um ciclo, tu conseguir te credenciar. Então, assim, a minha dica é estuda, independente, eu não tenho tempo para estudar, então porque eu trabalho o dia inteiro, então usa o teu domingo para fazer isso. Talvez o teu desenvolvimento seja bem mais lento do que o meu, porque o teu tempo vai ser reduzido, né, reduzido porque você trabalha. Mas, assim, se você não começar agora, o tempo vai passar igual. Aí, quando chegar lá no período da Caixa, por que eu não fiz isso há 3 anos atrás? Né? Então, assim, o tempo vai passar igual. Teu tempo está reduzido agora. Então, usa o recurso que tu tem. Se o teu recurso é 1 dia na semana, é meia hora por dia de noite, usa o teu recurso para estudar. Porque se você não fizer isso, outras pessoas estarão fazendo. Né? E aí, daqui a pouco, lá naquele... Em vez de você pensar de forma necessariamente imediata, né? Pensa um pouquinho a médio prazo, né? E tu tem outros credenciamentos que você consegue entrar. É muito menos demanda o Banco do Brasil? É muito menos demanda o Banco do Brasil. Só que, assim, é a tua porta de entrada, né? É ali que tu vai conseguir entrar, fazer os primeiros laudos, fazer a experiência, ter os teus atestados técnicos, porque certamente no próximo ciclo, não no próximo ciclo, porque o edital não pode mudar, mas num próximo credenciamento, talvez eles subam mais um pouquinho a régua. E aí, se você se nivelar por baixo, tu não consegue entrar de novo. Exatamente. Eu falo muito isso, Renata, porque, assim, isso que tu falou é muita verdade, né? Lá no início, como a Renata, ela é minha aluna lá dos primórdios, assim, foi basicamente quase quando eu comecei no digital, assim, digamos assim, com força, digamos assim. Primeiro que
o curso que a Renata fez ainda era a versão bem antiga do curso. Eu gravei em casa com celular. Então, assim, hoje a qualidade do curso, inclusive, está muito superior, né? E, claro, na época da Renata, da turma da Renata, eu até dei um prazo de acesso ao curso maior do que eu dou atualmente. Por quê? Porque é a galera que estava, digamos assim, confiando no meu projeto no início. Então, assim, eu dei algumas flexibilidades, né, de tempo de acesso e tudo. Mas é impressionante como, Renata, tem gente assim que, quando eu dava... Chegou um momento que eu dei até 4 anos de acesso ao curso. Quando finalizava os 4 anos, a pessoa... Mas, Murilo, eu não consegui fazer o curso. Pô, a pessoa teve 4 anos, né? Hoje em dia, o curso, a gente dá só 1 ano de acesso. Exatamente por quê? Porque eu percebi que quando a gente dava um prazo maior, as pessoas elas procrastinavam, terminava, né? E elas não tinham assistido às aulas. Hoje ainda acontece, ainda tem gente que quando encerra 1 ano, né, de acesso, a pessoa, pô, Murilo, não consegui finalizar e tal, não tive tempo. Mas aí a pessoa pode renovar. Mas eu digo assim, as pessoas, elas não têm esse foco que a Renata teve. Então, de novo, né, a gente entende que tem gente que não tem tempo, né, mas, pô, não é possível que tu não tenha, como a Renata comentou aqui, 4 horas na semana para fazer isso. Se você não tem durante a semana, 30 minutos por dia, concentre uma manhã de sábado, uma manhã de domingo. Então, bote isso na sua rotina para que você consiga, né, finalizar o curso. E outra coisa também que eu queria falar é essa questão das licitações, né, e credenciamentos a nível regional. Lá na época da Renata era mais difícil encontrar essas oportunidades. Por quê? Porque não ficava tudo centralizado num local só. Então ela tinha muito que ir em diário oficial de município, né? E hoje em dia tem o PNCP, né, que é o Portal Nacional de Contratações Públicas, que muita coisa é concentrada ali. Então hoje é até mais fácil achar essas oportunidades. Então, assim, é muito importante que, né, de novo, eu falo muito sobre essa tecla aqui. Principalmente neste momento, você se preparar com calma, né? Como a Renata falou aqui, eu também tenho certeza absoluta disso, de que num próximo credenciamento, tanto da Caixa quanto do Banco do Brasil, as exigências vão cada vez mais aumentar, porque é aquela questão de oferta e demanda. No início, eu lembro quando eu trabalhava na Caixa e era professor de faculdade, o pessoal lá na Caixa falava, Murilo, pelo amor de Deus, divulga aí que vai ter credenciamento, que a gente está precisando de gente. Então, eles incentivavam que eu divulgasse e que preparasse até as pessoas, né, através dos cursos, porque eles tinham essa demanda muito grande. Hoje, né, comigo e com outros profissionais aí que estamos, né, capacitando pessoas para isso, a oferta de profissionais é muito grande. Porém, o que acontece é que a qualidade ainda é baixa, ou seja, muita gente que está fazendo, né, assim, nas coxas que a gente chama, ou seja, fazendo só o basicão, às vezes faz um laudo como se fosse uma receita de bolo, não sabe exatamente o que está fazendo, né, mas quer só cumprir aqueles pré-requisitos da norma ali, né, e aí às vezes consegue se credenciar, às vezes não. E eu até conversei com uma engenheira do Banco do Brasil, no caso, o Banco do Brasil ficou muito mais rigoroso, inclusive nas análises, né? Então, além de dificultar com a quantidade de laudos, etc., a gente tem percebido que eles realmente têm, às vezes, sabe, pesado a mão na correção. Então, coisas assim que ultrapassam o que o edital exige, eles vêm questionando, enfim. Então, está sendo bem desafiador se credenciar no Banco do Brasil. E aí eu perguntei até para a engenheira do banco, Renata, por que isso, né? Se eles não tinham interesse em fazer, tipo, um workshop, alguma coisa, para falar quais são os critérios de aceitabilidade do banco e tal. E uma das coisas que ela falou foi exatamente isso. Muita gente entrou, né, talvez não com a melhor preparação. A gente sabe, infelizmente, principalmente na Caixa, que houve muita questão de compra de laudo, que as pessoas compraram laudo para entrar de qualquer jeito. Hoje não estão dando conta da demanda. Então, tem gente que praticamente se credenciou e está terceirizando tudo, que nem pode, né? Está terceirizando tudo porque não sabe fazer um laudo. E no Banco do Brasil aconteceu a mesma coisa. Ela falou, Murilo, olha, tem muita gente que se credenciou, mas que não está dando conta do trabalho. Então faz trabalho mal feito, atrasa. Então a gente está tendo que exigir, que aumentar esse nível de exigência para poder a gente realmente filtrar os bons profissionais. Então a tendência cada vez mais é isso acontecer, os editais aumentarem o nível de exigência, seja no edital mesmo, seja na correção da documentação, na correção do laudo. Então isso que a Renata comentou, da gente, né, aproveitar outras oportunidades para ir ganhando essa experiência, essa casca, né? Pegando essas avaliações complexas. Isso vai dando para a gente, né, substância, fundamento, para quando a gente tiver oportunidades como essa, a gente esteja cada vez melhor preparado. Não é isso, Renata? É isso aí. Então, Renata, queria agradecer demais a tua presença aqui com a gente no EliteCast. Sei que você está aqui numa cidade turística, doido para passear e teve que vir aqui gravar comigo. Então, agradecer demais, de verdade. Sabe que você mora no meu coração, porque está comigo desde o início, né? Uma aluna minha que
se desenvolveu muito e hoje está aqui palestrando. Então, sou muito orgulhoso de tudo que você tem conquistado. Então, conte comigo e mais uma vez, obrigado. Te agradeço e quando precisar de mim, estou sempre à disposição. Então é isso, pessoal. Até a próxima edição do EliteCast. Muito obrigado. Valeu.